Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravarmos a nossa porção da EBD com mais um tema muito glorioso: as 7 armaduras, baseada em Efésios capítulo 6. Fique comigo até o final e você vai estar vendo comigo na Bíblia 7 armaduras baseada em Efésios capítulo 6. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixe o seu like ou o seu comentário, que isso é muito bom e muito importante, porque a nossa rede aqui vai entender que você está interessado no conteúdo. Você pode estar também compartilhando, não somente compartilhando, mas sempre recebendo vídeos novos assim que nós postamos aqui. Então vamos para a Bíblia Sagrada. As 7 armaduras baseada em Efésios capítulo 6. Muito bem. Antes da nossa introdução, eu e você precisamos entender primeiro que Efésios é uma das 4 cartas que Paulo escreveu quando estava na prisão, quando estava preso. Mas ele não entendia como um preso de Roma. Paulo se identifica como um preso do Senhor. E o que Paulo entendeu é que aquela prisão, aquela masmorra, aquelas algemas, aquelas cadeias, tinha um propósito de Deus. O que ele quis dizer com isso é que o homem apenas foi um instrumento para que ele chegasse até ali naquela cadeia, para que ele fosse um embaixador de Cristo, para que ele pregasse para aquele soldado e alcançasse aquelas vidas para Cristo. Então, por isso que ele se identifica como preso do Senhor. Segundo ponto que eu quero que vocês entendam é que o apóstolo Paulo, ele escreveu Efésios capítulo 6, só que é importante nós entendermos que Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai entender que é os nossos direitos, é os nossos privilégios. Só que se você fazer uma leitura do capítulo 4 até o capítulo 6, você vai ver que são os nossos deveres. Você vai ver que é as nossas responsabilidades. Então pegue aqui, Efésios capítulo 1 ao 3 é o meu direito, é o que eu tenho direito, a minha posição celestial em Cristo. Efésios do 4 ao 6 fala dos meus deveres. Então eu não posso exigir sem ser alguma coisa. Primeiro, eu preciso entender que eu tenho os meus direitos, mas eu preciso entender também que ao mesmo tempo eu tenho os meus deveres. Então, o apóstolo Paulo, ele é levado naquela prisão e ele, visualizando aquele soldado, ele começa a lhe tirar mensagens espirituais. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Na verdade, 5 armaduras são ferramentas, né? Literalmente, são armas, literalmente, mas usaram como metáforas no sentido espiritual. Mas a 6ª é uma arma espiritual mesmo. Muito bem. Vamos lá então, queridos. Efésios capítulo 6, vamos ler alguns versículos, depois vamos continuar lendo para que você entenda. Diz assim a partir do versículo 10, acompanhe comigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder. Então aqui, Paulo está nos convidando para nós se fortalecer primeiro no Senhor, buscar a presença do Senhor e na força do seu poder, buscar a ação do Espírito Santo, buscar revestimento de poder, porque nós vamos enfrentar coisas tenebrosas, coisas terríveis. E aí ele continua dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então não pode pegar uma arma somente. Você tem que pegar toda a armadura de Deus. Todo soldado, ele precisaria passar em revista. E ali via como que estava o seu preparo, o seu posicionamento, de pé, com a sua arma na mão, com todas as suas armas. Então, tudo isso era examinado. Então, eu e você não podemos pegar uma arma só. Tem que ser toda a armadura de Deus. Está aqui na Bíblia. Toda a armadura de Deus. Ou seja,
Ele diz para revestir. Já pensou um soldado, um policial, com a sua armadura, o seu equipamento, mas sem a sua vestimenta de baixo? Então, antes do revestimento, eu preciso de um vestimento. Ou seja, eu estou aqui, eu não estou revestido, eu estou vestido. Eu estou com a camiseta de manga longa e uma gravata. Eu estou apenas vestido. Eu não estou nu, eu estou vestido. E para mim estar revestido, eu preciso da minha capa, eu preciso do meu terno. Então só pode ter revestimento se você estiver vestimenta. Não posso receber revestimento sem estar vestido. E antes desse revestimento, Efésios capítulo 6, queridos, Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 9, fala dessa vestimenta. Fala de um servo, fala aqui do Senhor, fala do relacionamento de um pai com um filho, né? E aí começa a se falar sobre a criação dos filhos e assim por diante, ser um vestimento, para que venha a ter um revestimento. E ele diz assim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então não basta isso, você tem que permanecer firme na presença do Senhor. Então não basta ter a armadura na mão, você tem que primeiro saber usar também, conhecer a armadura, conhecer o inimigo que você vai enfrentar, porque o diabo ele é astuto, né? E ele arma cilada. E aí o verso 12 diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, a minha luta não é com o meu irmão ou com a minha irmã. Então se eu estou brigando, queridos, com o meu irmão ou com a minha irmã, se você está em uma luta carnal, se você está em uma luta física, você está errado, você está completamente errado. Você tem que expulsar, é o demônio, é o mal que está por trás disso aí. A nossa luta não é com pessoas. A nossa luta, a nossa batalha é espiritual. Continua dizendo aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das leis desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, os lugares celestiais, aonde Satanás e os seus demônios estão. O nosso pastor Edivanir, ele fala sobre 4 áreas que os demônios atuam quando ele traz essa reflexão em Efésios 6, nosso pastor presidente, nosso pastor Edivanir Cruz, aqui do nosso Sérgio Presidente Pitácio. Ele fala que Satanás atua na área, primeiro, do governo, segundo, através de catástrofe, né, você vai ver as pandemias, todo esse tipo de coisa aí que vem. Sociedade e quarto, a igreja. Então, essas são as 4 áreas que Satanás ele atua. Ele atua nos governos, nos políticos, né, nas catástrofes, na sociedade, nas pessoas e também na igreja. Por que não na igreja? Na igreja também existe demônios que atuam para esfriar a fé dos irmãos e desfalecer os irmãos. Muito bem. Então vamos analisar e falar sobre essas armas, queridos. Porque no versículo 13 diz assim, tomai toda a armadura, ou seja, no versículo 13 fala para revestir-vos. No verso 13 fala tomai. No verso 11 fala revestir. No verso 13 fala tomai a armadura para que possais resistir no dia mau. E veja só, havendo feito isso, ficar firme. Mais uma vez, 3 vezes falado, fica firme, né? Fica firme. Muito bem. Aí continua dizendo assim, que agora, a partir do versículo 14, algumas traduções diz, para que sejais capazes, né? Então, para que você seja capaz de suportar. Então, essas armaduras, ela vem para te capacitar. Então, vamos aqui. Estai, pois, firmes, mais uma vez. Estai por firmes, por 3 vezes fala firme. Tendo, primeiro, cingido os lombos com a verdade. Então, a primeira armadura que nós vamos trazer aqui é cingir os lombos com a verdade. Então, nós vamos falar aqui sobre o cinturão da verdade. Você vai ver, queridos, algumas referências aqui, por exemplo, nós vamos ver aqui em
Isaías 11:15, nós vamos estar lendo aqui. Mas o cinturão fazia o quê? O cinturão, ele aperta. O cinturão serve para apertar. Então, quando aqui o apóstolo está dizendo para você cingir com o cinturão da verdade aos seus lombos, significa o quê? Que a verdade, ela precisa ter liberdade. Quando você cingir os seus lombos, o cinturão da verdade, você tem liberdade de agir, você tem liberdade de se locomover, você tem liberdade de se conduzir. Ou seja, cingir os lombos com a verdade. O apóstolo Paulo diz aqui, cingir os lombos com a verdade. Isso mostra o quê? Que eu devo ter essa liberdade para esclarecer as verdades. Por quê? Nós vamos ver que Jesus, João 14:6, ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz, Jeremias 10:10, que Deus é verdade, diz que o Espírito Santo é verdade, diz que a palavra é verdade, e a igreja é a coluna e firmeza da verdade, ela é a sustentação dessa verdade. Então, precisamos sustentar as verdades de Deus. Por quê? O cristão, ele não pode falar mentira. Por que que nós não devemos falar mentira? Por que que nós devemos esclarecer a verdade? Eu vou ler aqui com vocês. João, capítulo 8, versículo 44, diz assim, Jesus dizendo para um grupo de pessoas que estavam seguindo, né? Vós tende por pai o diabo, quereis satisfazer os seus desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, pois é mentiroso e é pai da mentira. Então, quem que é o mentiroso? É o próprio Satanás. Se ele é o pai da mentira, quem mente se torna sendo um filho do diabo. Então, precisamos tomar muito cuidado com a mentira. Precisamos esclarecer a verdade. Quando Paulo está dizendo cingir os lombos com a verdade, ele está dizendo assim, seja verdadeiro. Seja verdadeiro, fale somente a verdade. Deus não está em nenhuma mentira e não existe, queridos, nenhuma mentirinha santa. A mentira do diabo não deixa de ser do diabo. Não existe também omissão, também é coisa do diabo, né? Porque nós vemos, queridos, que lá já começou Eva sendo enganada ali no Jardim do Éden. Por que Eva foi enganada? Porque ela não conhecia a verdade. Veja que Abraão, lá em Gênesis capítulo 20, ele mente ali para Abimeleque. Ele diz que Sara era sua irmã. E aí você me diz, mas era irmã dele também. Mas não era só irmã, era também esposa. Porque Gênesis 20:12, aí depois ele confessa dizendo que ela também é irmã. Ou seja, ele falou uma meia-verdade. Mas uma meia-verdade é uma mentira inteira mesmo. Uma meia-verdade se torna uma grande mentira. Então, primeiro Paulo diz, cingir os lombos com a verdade. Jesus lá, o Senhor Deus usando o profeta Isaías, capítulo 11, versículo 5, falando uma alusão a Cristo, diz assim, Isaías capítulo 11, versículo 5, e a justiça será o cinto nos seus lombos, e a verdade o cinto nos seus rins. Veja que aqui fala de algo interno e fala de algo externo. E a justiça será o cinto nos seus lombos, externo, e a verdade o cinto nos rins, interno. Aqui está se apontando para o Messias, está se apontando para Cristo Jesus. Corremos aqui para a nossa segunda armadura, que aqui continua dizendo assim, cingir os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. A couraça também é uma arma defensiva. A couraça era um manto de ferro feito de couro
e tiras de metal ou escama de bronze. Você vai ver isso lá em 1 Samuel 17:5. Protege o quê? Protege o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas, dependendo até a coxa da civilização que as pessoas habitavam. Também o coração, né? Protege, em forma, queridos, vamos dizer, em forma de proteção, né? Era em forma de escama. Vem aqui algo que vinha para ferir, né? Algo que vinha para ferir. Fala de quê? De uma defesa espiritual, porque aqui diz aqui, e cingir os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ou seja, a couraça da justiça, aqui fala sobre o quê? Fala da justiça de Deus, porque também a Bíblia fala também da couraça da fé, né? 1 Tessalonicenses 5:8. Mas aqui está dizendo aqui, a couraça da justiça, precisamos praticar aquilo que é justo. Isaías diz que a nossa justiça são consideradas como um trapo de imundícia, mas que está falando da justiça de Deus, da justiça de Cristo. Por quê? A couraça, ela nos cobre, ela serve para cobrir todas essas partes que eu já disse para vocês. Ou seja, a couraça nos cobre. A couraça nos cobre. O que não é justo não nos cobre. Olha só, o que não é justo não pode nos cobrir. Ou seja, a couraça ela vem para nos cobrir, para nos proteger contra o que? As feridas morais, as feridas da imoralidade, da injustiça. Fala de algo moral. É uma defesa, né, de um aspecto moral, uma defesa espiritual, algo defensivo. Ou seja, se eu, queridos, não estiver cingir os lombos com a verdade, a couraça da justiça, ela vai nos ferir, porque ela vem para ferir essas armaduras. Então, é isso que eu preciso, queridos, entender, é isso que você precisa entender. Se eu não estiver cingir os lombos com a verdade, eu vou ser ferido pela couraça da justiça. Então, a couraça da justiça é um abrigo contra as feridas morais e espirituais, uma proteção da justiça de Cristo ao pecador. Ela nos protege da justiça de Deus sobre o pecador não arrependido. Então, eu preciso entender isso. E aí vamos caminhar para a nossa terceira armadura, continuando dizendo aqui, vestido a couraça da justiça, depois diz, versículo 15, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés, calçados em hebraico é naal, tem a ideia de uma sandália, ou forma de correr, ou sapato, do grego da Septuaginta é hipodema, que é sandália, né? Sandália que vem de hipodel, atar de baixo. Então tem a ideia de uma sandália, uma correia que prende a pessoa para dar o que? Agilidade, para dar o que? Segurança, para dar o que? Proteção para os pés, uma prontidão e para uma marcha de evangelização. Por quê? Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, como diz também Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 7 diz: quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Calçar os pés. Quem andava descalço era escravo. A partir do momento que eu venho para o evangelho, os meus pés vai estar calçado. Deus quer calçar teus pés para você sobressair, para você ter agilidade na sua caminhada. Você vai pisar em espinhos, mas não vai se ferir.
você vai passar por vales e buracos, mas você vai estar protegido por Deus. Aonde você for, Deus vai proteger os teus pés. Deus vai proteger na sua caminhada. Deus vai proteger na sua jornada para anunciar a salvação do Senhor. Então, calçados os pés é isso. É eu ter proteção para mim ter agilidade, segurança na minha caminhada e na minha marcha, na evangelização e a pregação da palavra de Deus. E aí continua a quarta armadura de Deus, escudo. Escudo é também uma arma de defesa, né? Uma defesa de guerra, que tem no hebraico sina, quer dizer proteção, sina quer dizer proteção, que protege o corpo inteiro, que é de forma oval ou retangular. Nós vemos também essa expressão, nós vamos ver também lá em Gênesis 15:1, que Deus se apresenta a Abraão como o teu escudo, como a sua defesa. É aquele que protege, queridos. E também tem a margem, que é onde que os arqueiros eles usavam para as guerras. Então o escudo é isso. Diz o que está dizendo aqui na palavra do Senhor? O escudo da fé fala de uma defesa da fé. Todos nós precisamos ter a defesa da nossa fé como o nosso escudo. Mas só que aí continua se dizendo aqui, queridos, o escudo da fé, olha só o que tem no escudo, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, eu devo ter o escudo como a minha fé, essa minha fé para a salvação no Senhor, essa minha fé como defesa, vai fazer o que? O escudo, ele apaga os dardos inflamados do maligno. O que é o dardo? Então você está perguntando, está falando sobre dardo, mas o que é dardo? Dardos era o que? Era tipo de uma seta, era umas flechas que põe asa resina inflamada na ponta dessa flecha e eles atiravam na ponta da flecha, então eles atiravam aquela seta ali em forma de tochinha de fogo, E ali, então, existia água ali no escudo, nos seus equipamentos. Então essa água, esse acúmulo de água apagava esse fogo dessa seta e fazia que não atingisse a pessoa. Ou seja, Satanás, queridos, ele está a cada dia, como diz no Salmo 91 e o versículo 5, diz assim, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Então, aqui fala de espanto noturno, mas também de seta que voe de dia. Satanás, ele está o dia inteiro nos enviando seta. Ele envia seta sobre a minha e a sua vida. O que são as setas? Essas coisas que são aparentemente são pequenas, mas podem trazer grandes prejuízos. É a seta da calúnia, é a seta da inveja, é a seta da malícia, é a seta da consciência, é a seta da ira, é a seta da inveja, é a seta da desobediência, é a seta maligna. Satanás vai vai atirando essa seta em você. E se nós darmos brecha, por isso Paulo diz lá em Efésios 4, 27, Paulo diz, não deis lugar ao diabo, para que essa seta venha atingir a minha sua vida. Não podemos dar nenhuma brecha para o diabo. E Paulo está dizendo isso, querido, não é para as pessoas do mundo, não é para o gentil, é para os cristãos, porque ele introduz a carta aos Efésios aos santificados em Cristo. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Então, a quarta armadura é o escudo da fé. Qual é a quinta armadura? Vamos ler aqui. A quinta armadura, Efésios 6:17. É também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Queridos, a Bíblia diz também em 1 Tessalonicenses, 5:8, o apóstolo Paulo, ele também chega dizendo, em 1 Tessalonicenses 5:8, diz assim, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, como eu já disse,
e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, quem tem a esperança da salvação tem como o seu capacete. O capacete protege o que, queridos? O capacete protege a mente. Toda a minha mente, querido, ela precisa estar protegida. Segundo os Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus desse século, Satanás, com D minúsculo, cegou o entendimento, a mente dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Diz também Paulo em Coríntios, Paulo diz lá em Coríntios, Paulo disse lá em sua primeira carta, olha o que ele diz, 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ponto de interrogação. Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo diz que nós devemos, queridos, ter a mente de Cristo, a mente protegida. 2 Coríntios 11:3 diz assim: mas assim que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira de sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Satanás, na nossa mente, onde estão os nossos 5 sentidos? Quais são os nossos 5 sentidos? É a nossa audição. Primeiro, audição. Segundo, visão. Terceiro, olfato. Quarto, paladar. Quinto, tato. Pastor Elianar Cabral, quando ele diz, quando o Espírito Santo toma a pessoa, invade a pessoa, ele trabalha na esfera da mente, na esfera do sentimento e na esfera da vontade. Ou seja, eu passo a ser controlado, conduzido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para olhar como o Senhor nos olha, para ter o cheiro de Cristo, para abraçar os perdidos, alcançar os caídos. Para isso, né? Para ter um paladar, né? E tudo isso. Então, eu preciso entender. Olha o que diz 1 Timóteo 1:18, 19. Diz que nós não podemos naufragar na fé. Temos que guardar a nossa consciência. 1 Timóteo, tudo aqui que eu estou dizendo está na Bíblia Sagrada. E contra fato não existe argumentos. 1 Timóteo 1 diz assim, versículo 18 e 19. E esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que me houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia, conservando a fé e uma boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E ele cita ali Himeneu e Alexandre, que ele entregou a Satanás, que naufragou na fé, ou seja, não guardou a sua mente, não protegeu a sua mente, como diz também lá em Isaías 59, o capacete nos traz salvação. O capacete é a garantia da nossa salvação. Isaías 59, já vou ler outro versículo também, 59, versículo 17, olha o que diz. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça e pôs no elmo da salvação na sua cabeça. E tomou o véu de vingança por vestidura e cobriu-se de zelo como de um manto. A salvação está na cabeça. Paulo diz, temos que ter por salvação capacete como salvação do Senhor. E eu finalizo aqui, queridos, com uma passagem bíblica que está também no livro do profeta Isaías, capítulo 26, o versículo 3, que diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. A minha mente está em Deus? A tua mente está em Deus? Você tem um capacete de pôr salvação na sua mente? Reflita bem nessa reflexão, reflita bem nessa quinta armadura de Deus. Aliás, na quinta armadura, certo? E a sexta armadura, que está onde? Efésios, capítulo 6, e o versículo
17, aliás, 6, Efésios 6, capacete da salvação, 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a espada, ela é arma de defesa, mas também arma de ataque. É a nossa defesa de fé, a palavra, mas se precisar, nós temos que atacar também. Temos que ter a espada do Espírito, como diz Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 fios. Ela faz divisão da alma e espírito, juntas, medula e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração de cada um. Então a palavra vai aonde o homem não chega, aonde a ciência não chega. Aonde ela chega, ela entra, muda, transforma e liberta. Então essa sexta armadura é a palavra do Senhor. Qual é a sétima que eu disse? É a oração, que eu disse que é uma arma espiritual. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica a Deus. Aleluia! Então, além dessas armaduras, temos que ter, queridos, a oração que o apóstolo Paulo ele está nos ensinando. E Paulo pede para orar não para ele sair da cadeia, mas que Deus abre a porta da palavra. Porque ele sabe que a cadeia foi apenas um meio para ele pregar o evangelho. Então, a oração é isso, é uma arma que temos que usar. Nós temos os nossos inimigos e também precisamos usar esses equipamentos e temos que ter a oração. A rainha Elizabeth da Inglaterra, que já faleceu, ela dizia que tem mais medo de um exército de joelho do que um exército de pé. Tem mais medo de uma pessoa de joelho do que um grande exército de pé. Porque ela sabia o poder que havia, queridos, na oração. Jesus sempre deu exemplo, o modelo de orar. Precisamos orar com convicção. Se Deus quiser. Não, eu vou orar, mas se Deus quiser. Sim, mas você tem que ter também convicção. Eu vou orar, mas se Deus quiser, se Ele não quiser, segundo a sua vontade. Mas você tem que ter fé, querido. Mas nós temos que ter convicção. Você tem convicção de a quem está dirigindo a sua oração? Olha só aqui, queridos. Devemos orar. E Deus tem 3 respostas. Sim, não ou espere. E outra frase que eu achei importante. A necessidade me leva a orar por mim. Mas o amor me leva a orar pelo próximo. Hashtag, anote aí. A necessidade me leva a orar por mim. Mas o amor me leva a orar pelo próximo. Orar é comunhão e diálogo. Você só pode orar com quem você tem comunhão. É Deus e tem que ter um diálogo. Não é monólogo, que é um falando. É diálogo. A oração é diálogo. Orar antes é o quê? Dependência de Deus. Deus me dê direção nessa viagem. Deus ser conosco. Orar sempre é o quê? Comunhão. Orar depois é o quê? Agradecimento. Os judeus oravam 3 vezes por dia. Jesus orou no Getsêmani pedindo para que a vontade de Deus fosse feita. Todavia não seja o que eu quero, mas como tu queres. Então precisamos entender antes. Precisamos orar sempre. Vamos fazer uma campanha de oração. Não existe isso. Temos que orar sempre. Porque orar sempre é orar em comunhão. Né? Existe um provérbio chinês que disse: muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, eu preciso entender isso, queridos. Então, nós aprendemos aí sobre as 7 armas, as 7 armaduras de Deus, baseada em Efésios 6. Se esse vídeo foi bom para você, vai ser bom para mais alguém. Então, compartilhe agora rapidamente para que outras pessoas venham alcançar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Obrigado.